E gostaria em especial, nessa manhã, senhor presidente, de parabenizar toda a TV Assembleia e equipe. Hoje a TV Assembleia faz aniversário, são 17 anos no ar, levando informação para a população mato-grossense, levando o trabalho da Assembleia Legislativa, dos seus deputados, mostrando à população qual é a nossa função e como desempenhamos de fato. Eu lembro que há anos atrás a TV Assembleia era praticamente inacessível nos interiores do estado, era de difícil acesso à população. E hoje é constante, quando nós, deputados, estamos aqui fazendo qualquer pronunciamento, que a população do interior, o líder, o vereador, aquele que te acompanha diariamente, ele mande mensagem, dando palpite sobre o seu posicionamento, ele manda mensagem fazendo reivindicação. A TV Assembleia trouxe essa proximidade dos deputados com a população, essa intimidade da relação do dia a dia com a atuação parlamentar. Então, eu gostaria de parabenizar a todos da TV Assembleia por esses 17 anos e ressaltar também, senhor presidente, que a TV Assembleia carece ainda de muitos investimentos da casa. Às vezes, quando eu vou até lá, que nós damos a entrevista 2, 3 vezes ao ano, essa entrevista coletiva, a gente vê a necessidade de maiores investimentos, até para que a abrangência continue sendo cada vez maior. Então, gostaria de deixar isso registrado. E gostaria, senhor presidente, de falar rapidamente sobre o fim melancólico deste governo, que se finda agora no dia 1º de janeiro, no qual o governador Pedro Tax deveria ser o líder, o guardião, né, do governo do estado. Chega a ser trágico o número de secretários presos. Na noite de ontem, nós tivemos o 8º secretário preso, o maior número da história do estado de Mato Grosso, e justamente daquele que se dizia o protetor da justiça, um justiceiro, um guardião da Constituição. Melancólico o posicionamento do governador de não enviar a reedição do FETAB 2 para a Assembleia Legislativa, se mostrando ser pequeno, ser birrento, não ser democrático, não ter respeito ao Estado. Esses 450 milhões do FETAB 2, colega deputado Sebastião Rezende, ele não impacta tanto nos cofres do Estado como ele impacta no dia a dia do cidadão de bem, que precisa de uma infraestrutura mínima para a sua locomoção. A situação das estradas do nosso estado não foram suficientes para comover o governador e para ele entender a importância da reedição do FETAB 2, já pré-acordado com os produtores, inclusive, o que reduziria o número de embates, debates que foram travados na primeira vez, que de forma corajosa, e quero parabenizar todos os deputados, porque nós tínhamos dúvidas se funcionaria ou não o FETAB 2, quando ele foi aprovado aqui dentro da Assembleia Legislativa, dando um respirar para um governo que já estava sem fôlego. O FETAB 2 serviu para trazer segurança ao governador Pedro Tax, e agora ele retira isso do povo de Mato Grosso como se fosse uma coisa insignificante, ignorando o tamanho da importância desse recurso para o nosso estado. A reforma administrativa que propõe o governador Mauro Mendes, de fato, ela precisa de mais tempo para ser debatida, mas não vejo empecilho também para que ele também pudesse a enviar, mostrando que tem preocupação com o futuro do estado e que tem vontade em contribuir e ajudar. Eu lembro quando várias e várias vezes o governador Pedro Tax, logo que assumiu o mandato dele, eu nem parlamentar era ainda, mas lembro que a maioria de vossas excelências aqui já eram parlamentares e que o atenderam prontamente durante o 1º mês no qual ele assumiu, e que permaneciam aqui deputados experientes, como o deputado Pedro Satélite, deputado Wagner Ramos, Zé Domingos, deputado Sebastião. Ninguém se furtou a fazer toda e qualquer mudança, assim como o governador à época também não se furtou, dentro dessa casa, deixando de lado qualquer divergência partidária em prol do estado. Então é preocupante você ver um governador
ter um posicionamento como esse, que não é contra o governador eleito, é contra a própria população do estado que ele tenta e diz governar, que é o estado de Mato Grosso. Nós tivemos a diplomação dos colegas, dos deputados federais, deputados estaduais, senadores, governador, vice-governador. Nós ouvimos vários discursos lá e todos nessa mesma sintonia da importância da harmonia entre todos os poderes, da importância de um trabalho em consonância com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, a Assembleia agindo em parceria com o Poder Judiciário, Poder Executivo, a preocupação que hoje os políticos têm em dar uma resposta à sociedade que clama tanto por mudança, por renovação, por uma nova postura. E uma vez eu ouvi do meu colega deputado Zeca Viana e me chamou a atenção a fala dele, e ele me disse assim: deputada, a senhora já viu por aí dinossauro andando? Eu falei, não, nunca vi. Mas a senhora já viu vaca, né? Que é tão antiga, talvez tão antiga quanto. Porque não se adaptou. A gente precisa se adaptar ao novo momento. E ainda existem aqueles que tapam os olhos para isso. É um novo momento no qual a Assembleia vai ter que contribuir muito mais. Agora há pouco eu e o deputado Wagner e Pedro Satélite falávamos sobre isso, deputado Sebastião. Sobre a contribuição que a população vai exigir, não só da Assembleia, mas de todos os poderes. E é claro que cabe a nós, que temos o poder de legislar e fiscalizar, darmos esse exemplo e começarmos a fazer a lição dentro de casa. E eu vejo um clima muito harmônico, que contribui muito para isso aqui dentro da Assembleia hoje. Todos os deputados com essa mesma preocupação. Várias vezes nós dois já conversamos também, né, deputado Sebastião, sobre isso. Então, é claro que exige uma atenção redobrada de toda a Assembleia Legislativa. Exige um trabalho em conjunto com o Poder Executivo. Não dá mais para nós ficarmos enclausurados dentro de grandes prédios, enquanto a situação da educação do Estado é de calamidade, a situação da saúde do Estado é de calamidade. E tudo que nós tentamos fazer nesses últimos 4 anos, principalmente com as emendas parlamentares, o quanto nós, deputados, sofremos com as emendas parlamentares. E o quanto aqueles que acreditavam, deputado Saturnino Masson, como Vossa Excelência, como o deputado Pedro Satélite, o deputado Wagner Ramos, ficaram, inclusive, muitas vezes desmoralizados, como eu fiquei, porque nós colocávamos a emenda na expectativa daquele prefeito, daquele vereador, daquela liderança receber essa emenda e ser uma semente de trabalho nossa plantada em cada município. Foi vergonhoso o governo não ter cumprido com as emendas. Nós estamos falando de 1% do orçamento do Estado, 1%, para a atuação de 24 deputados. Nós não precisamos de muita coisa enquanto parlamentares se nós tivermos as mínimas condições de trabalhar. Agora, como que você trabalha sem você ter a emenda e trabalho para mostrar na base? Como que você trabalha sem uma estrutura de assessoria qualificada, sem você ter condição de mobilidade? Mas, sem dúvida, a falta do pagamento das emendas, ela trouxe um prejuízo tamanho, que, na minha opinião, foi a grande responsável pelo tamanho da renovação que essa casa teve. Nós vimos quantos colegas deputados aqui, que praticamente moram nas suas bases, que se dedicam, que trabalham, que estão todo final de semana deixando a sua família para estar presente no interior, perder a eleição, porque não cumpriram com as emendas parlamentares e o deputado ficou desmoralizado, desacreditado. Ah, nós vamos votar novamente para esse deputado, mas não trouxe nada para cá. Preferiu muitas vezes votar naquilo que era desconhecido, achando que era culpa do próprio parlamentar não receber a emenda, do que dar mais uma oportunidade para o deputado. E não tem outro culpado que não seja aquele que ordena a despesa, que não teve organização, que não teve planejamento. Aliás, o planejamento que houve em 2015 foi uma verdadeira catástrofe para as contas do Poder Executivo, quando subiu de forma absurda vários duodécimos, dizendo que queria acabar com o excesso de arrecadação que era passado para os poderes, e acabou trazendo um rombo nas contas públicas do Estado de Mato Grosso. Então, senhor presidente,
eu gostaria muito de conclamar os colegas deputados. Nós temos temas hoje relevantes para serem votados. Nós precisamos votar a PEC das emendas parlamentares. Todos que estão aqui têm direito à emenda parlamentar. Eu sei que existe um questionamento quanto a isso, mas quando nós entramos na Assembleia Legislativa, ainda não existia a emenda, mas nós vimos acontecer depois de 2 anos, os colegas mesmo que foram eleitos prefeitos, que eram deputados, deixaram as suas emendas destinadas. E eu acho que os deputados também devem pleitear isso, uma vez que já foram prejudicados pelas emendas não pagas. E agora tem a oportunidade aí de deixar as emendas destinadas aos municípios que foram e que lhe agraciaram com votos, com apoio, que é o combustível do político. O combustível do político é o voto. Então, num momento como esse, como diz está falando aqui o colega deputado Zé Domingos Fraga, é um momento de crise, uma crise profunda. E verá uma muito pior por aí, através das reformas. A emenda vai ser de grande relevância para que os municípios possam propiciar investimentos para a sua população, para o munícipe. E isso depende do deputado. Então, eu queria pedir aos colegas que estão em gabinete, que estão nas antessalas, que venham ao plenário para que nós possamos fazer essa votação, hoje aqui dentro da Assembleia Legislativa, votando a PEC das emendas parlamentares, que é de relevância muito maior para os municípios do que para os próprios deputados, porque é a herança de trabalho que cada um de nós podemos deixar e a nossa parcela de contribuição com a sociedade. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.